Socorro explicar para nós essa pesquisa, eu quero dizer, Trump não está errado, não, ele está fazendo certo para o país dele. Ora, ele foi eleito pelos americanos e disse lá, America Great Again, eu quero tudo para os americanos, os outros aí que se lixem, ele não está errado, não. O Trump, do ponto de vista da eleição, do que ele prometeu, ele está entregando tudo para os americanos, tudo para o meu país, que eu represento. Ele está certo para quem votou nele. E a pesquisa, Socorro? Pois é, Amadeu, a pesquisa foi feita, encomendada pela agência de notícias Reuters, feita pelo Instituto Ipsos. Eles entrevistaram 1.248 pessoas, todas com mais de 18 anos. 75% dos entrevistados são eleitores registrados. A pesquisa foi feita entre 4 e 5 de janeiro, ou seja, logo após a captura de Maduro, e a margem de erro é de 2,8%. Então, a primeira pergunta era: de forma geral, você aprova ou desaprova a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela para depor o presidente Nicolás Maduro? 33% dos entrevistados aprovam, 34% desaprovam, 32% não sabem, não souberam responder sim ou não, e 1% não quis responder, não respondeu. Quando a gente separa por partido, essa pergunta, exatamente ainda na mesma pergunta, tá, produção? Aí 65% dos republicanos entrevistados aprovam a ação militar na Venezuela e 65% dos democratas desaprovam a ação. Agora a gente vai para a segunda pergunta, que é: você é contra ou a favor dos Estados Unidos governando a Venezuela até que um novo governo venezuelano seja estabelecido? A favor, 34%, contra 44%, não sabem, não souberam responder 20% e não quiseram responder 2%. A próxima pergunta: você é contra ou a favor dos Estados Unidos assumirem o controle dos campos de petróleo, do petróleo da Venezuela? E aí, a favor, 29%, contra 46%, não sabe 22%, não respondeu 2%. E mais uma pergunta, que é a última: os Estados Unidos devem ter uma política de domínio no hemisfério ocidental, de domínio nos assuntos no hemisfério ocidental? Concordam 26%, discordam 39%, não sabem 32% e não responderam 2%. Amadeu. Chamou a atenção nessa pesquisa para você, Ari? Bem, eu acho que o Donald Trump, ele esperava uma aprovação maior no geral, porque entre os republicanos não há novidade nenhuma. Agora, o risco embutido, que é grande, é o seguinte: quando os norte-americanos invadiram o Iraque em 2003, eles disseram o seguinte: olha, nós vamos pacificar o país, derrubaram um ditador, Saddam Hussein, né, depois foi morto, preso e depois morto, e eles disseram: vamos pacificar o país e levar a democracia ao Iraque, torná-lo ali uma nação. Não foi isso que aconteceu. O que foi que aconteceu? Houve uma guerra civil sangrenta entre os sunitas e os xiitas, o aparecimento do Estado Islâmico com força, que até então não era muito conhecido. Então foi um desastre, ao final. Então, o que os americanos precisam fazer? Eles não podem deixar que a Venezuela, quando eu digo deixar que a Venezuela, é já considerando o discurso trumpista de que ele está mandando no país, resvale para uma guerra civil. Ia ser ruim para a aprovação americana lá, que os americanos não iriam aprovar a presença de militares americanos em uma guerra civil, com mortos, com perdas, com baixas entre os militares americanos, muitos deles jovens. Ia ser ruim para o Brasil, péssimo, porque tem uma longa fronteira com a Venezuela, para as Américas. Ia ser péssimo para a Colômbia, que tem a maior fronteira. Ia ser péssimo para todo mundo, como a Amadeu disse. Então, esse risco embutido dele perder as rédeas dentro da Venezuela é grande, e aí seria muito ruim para ele. Fecha, Eliezer. Acredito que o Trump deve respeitar, como tem respeitado inicialmente, essa recomendação da CIA de manter, de deixar os aliados de Maduro ou já integrantes do governo realmente à frente dos atos administrativos por esse tempo em que Maduro estiver detido pela justiça americana, exatamente para evitar
instabilidades maiores, desordens maiores, guerra civil ou, enfim, problemas que saiam do controle de uma forma realmente a frustrar os objetivos do governo americano com essa intervenção na Venezuela. Entre os próprios maduristas na Venezuela, o Maduro é dado como página virada. Ele não volta mais ao comando, não. Vai ficar lá nos Estados Unidos, provavelmente preso durante um tempo, depois pode ser abrigado em com asilo político em algum país, mas retornar a Venezuela para o poder, nunca mais. Agora, Groenlândia é a manchete 4, Ari, da Socorro Sampaio.